Olá, caros alunos. No último vídeo, nós falávamos de Baruch Spinoza, que, assim como Descartes, foi um grande pensador racionalista. Hoje nós vamos falar de outro pensador que formulou uma filosofia racionalista também inspirada no cartesianismo, chamado Leibniz. Leibniz nasceu na Alemanha, no século XVII, durante a Guerra dos 30 Anos. Ele era filho de um professor de filosofia. Por isso, ele teve contato com os textos filosóficos ainda na infância. Dedicou-se à matemática, tornou-se um dos maiores matemáticos do seu tempo, chegando à ideia do cálculo infinitesimal. Ele também fez várias contribuições na área da física, inventou a máquina de multiplicar, fundou a Academia de Ciências de Berlim e foi membro da Royal Society de Londres e da Fraternidade Rosa Cruz. Leibniz, ele doutorou-se em Direito e dedicou a maior parte da sua vida à política palaciana, ocupando diversos cargos públicos e realizando várias missões diplomáticas. Nessas missões, ele pretendeu realizar o sonho de harmonizar o protestantismo com o catolicismo e reunificar os cristãos. Mas ele acabou caindo no esquecimento, apesar do prestígio que ele alcançou em vida, e faleceu em 14 de novembro de 1716. Leibniz, assim como Descartes, ele também ambicionou constituir uma ciência universal, mas nunca conseguiu levar o seu projeto adiante. As melhores exposições do seu pensamento foram espalhadas em diversos trabalhos pequenos. Suas ideias, elas formam um todo coerente e sistemático que busca explicar a totalidade das coisas. A lógica tem um papel fundamental nessas explicações, e o Leibniz, matemático, inovou ao conceber a lógica que até então seguia o modelo aristotélico tomista, como um cálculo matemático. Podemos dizer, inclusive, que ele foi pioneiro na formulação da lógica matemática ou simbólica, que busca expressar as estruturas e operações do pensamento numa linguagem matemática. Essa linguagem simbólica que a gente costuma falar aqui no canal. Por ser muito técnico, ele é um autor difícil da gente ler. Ele é considerado mais um filósofo de filósofos do que de leigos, como se o caráter de complexidade fosse próprio da linguagem filosófica, e não é, né? É uma das principais contribuições de Leibniz para a história da filosofia, resulta do seu trabalho em definir a natureza da verdade. Ele analisou as proposições ou afirmações verdadeiras e conclui que em todas elas a noção de predicado está incluída na noção de sujeito. Por exemplo, dizer o triângulo tem três lados é uma proposição verdadeira, porque a noção de três lados, que seria o predicado, ela está incluída na noção de triângulo, que seria o sujeito. Se fosse dito o triângulo tem quatro lados iguais, nós teríamos uma proposição falsa, pois a noção quatro lados iguais não está incluída na de triângulo. Isso é, ela se identifica como outro sujeito. A frase verdadeira, então, poderia ser representada simbolicamente por A é A, que é o princípio da identidade. A frase falsa por A é não A, que seria o princípio da contradição. Então a gente tem ali uma retomada do princípio da não contradição, né, presente na lógica de Aristóteles, que diz que é impossível ser e não ser ao mesmo tempo. Ou seja, é impossível, retomando esse exemplo, algo ser um triângulo e ao mesmo tempo ser algo que não é um triângulo, né, um quadrado, por exemplo. Então, para Leibniz, a verdade ela deve ser sempre expressa pela proposição A é A, mesmo quando temos uma proposição do tipo A é B. Para conhecer se ela é falsa ou não, nós temos que analisar e reduzir a noção de B até transformá-la em A e obter a proposição A é A. Então, ou seja, mesmo que eu tenha lá como predicado B, eu tenho que reduzir esse B a para poder ter uma afirmação verdadeira. Analisar significa aqui, então, identificar tudo o que está no sujeito. Mas Leibniz, ele reconhece que existem proposições que escapam a essa demonstração. Por mais que nós recuemos em uma análise e em suas causas, nós não chegamos à identidade A é A. Por exemplo, a afirmação Dom Pedro I deu o grito do Ipiranga é uma verdade histórica, um fato que todos nós conhecemos. Mas essa verdade não pode ser demonstrada logicamente, porque
A noção de dar o grito de Ipiranga, o predicado, não pode ser identificada em Dom Pedro I, o sujeito, né? Então, apesar de ser um fato, né, de ser uma verdade, a gente não pode simplesmente reduzir A é A. É como na noção de triângulo. O triângulo tem três lados, você pode pensar que três lados reduzir a ideia de triângulo, né? Mas aqui você não está intrínseco a ideia de Dom Pedro I dar o grito de Ipiranga, apesar de ser uma afirmação verdadeira. Leibniz, ele então se tornou o primeiro pensador a formular a distinção entre dois tipos de verdade: as verdades de razão e as verdades de fato. As verdades de razão são aquelas a que uma pessoa chega pela análise lógica dos termos de uma proposição. Por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. As verdades de razão, nesse sentido, então, elas estão intrínsecas, né? Estão embutidas ali na ideia do sujeito, né? Se a soma dos ângulos internos não é 180, então você não tem um triângulo. As verdades de fato são aquelas a que uma pessoa chega depois de examinar os fatos que envolvem a proposição. Por exemplo, o dia está quente. Quando eu falo isso, não está já embutido na ideia de dia a ideia dele estar quente, né? Mas pode ser uma verdade que o dia esteja quente. Então, as verdades de razão são eternas, essenciais e metafísicas. Já as verdades de fato são temporais, contingentes e físicas, ou seja, elas valem para determinadas condições existenciais. Como as verdades de razão são obtidas numa análise, as proposições necessárias passaram a ser denominadas proposições analíticas, e as proposições contingentes, por sua vez, passaram a ser denominadas proposições sintéticas. Esses conceitos vão aparecer novamente lá em Hume, em Kant, sobre os quais nós vamos falar depois. As verdades de fato, que não podem ser demonstradas logicamente pelo princípio da não contradição, elas são fundamentadas pelo princípio metafísico da razão suficiente. Tudo que existe tem que ter uma causa ou uma razão determinante, isso é, que serve para justificar a priori porque algo é assim em vez de ser de outra maneira. Assim, procurando as razões ou as causas de uma proposição contingente, encontramos uma imediata e depois outra até o infinito. Então a gente tem que admitir Deus como razão suficiente e última, pois é Ele que dá suficiência às coisas, Ele é a causa primeira das coisas. Outro ponto importante da filosofia de Leibniz é a ideia de possibilidade. Enquanto as verdades de razão, como as matemáticas, elas são necessárias, isso é, seu contrário é impossível, as verdades de fato elas não são necessárias, ou seja, seu contrário é possível. Dom Pedro I deu o grito do Ipiranga, é uma verdade de fato, mas ele poderia perfeitamente não ter dado o grito, como eu disse anteriormente. Do mesmo modo, nós podemos dizer que o contrário da proposição, o gato é arisco, é perfeitamente possível. Isso significa então que existem vários possíveis. Então, será que o mundo poderia ser totalmente diferente? Para Leibniz, isso não é possível. Por quê? Porque Deus é um ser com o máximo de essência ou qualidades, no qual estariam contidas todas as verdades, todo o cosmo, e ele agiria sempre com o máximo de perfeição. Então, Deus teria escolhido um mundo composto de uma série de possíveis que se denominam copossíveis, que não se contradizem entre si e que formam a melhor combinação de possíveis. Em outras palavras, como Deus poderia fazer o melhor possível, este é o melhor dos mundos possíveis. A gente vê aí uma crítica a isso, por exemplo, no Cândido Otimismo de Voltaire, né? Depois, quem tiver a oportunidade de ler, é um livro muito interessante, um livro engraçado, né, humorístico, e ao mesmo tempo é uma crítica a essa ideia de Leibniz, do melhor dos mundos possíveis. Mas voltando aqui, ele também traz uma nova teoria, a teoria das mônadas. Na metafísica de Leibniz, ele vai se distanciar tanto de Descartes, que concebia um universo composto de duas substâncias, ou seja, dualista, também vai se afastar de Spinoza, que defendia a existência de apenas uma substância, que seria Deus, ou seja, a ideia monista. Em Leibniz, nós temos uma concepção pluralista da realidade. Segundo ele, como não existem dois seres perfeitamente idênticos, é necessário que exista também uma infinidade de substâncias que se agregam diferentemente, formando seres individuais distintos.
Mônada vem do grego monas, que significa unidade. É como ele vai designar cada uma dessas substâncias. As mônadas seriam então centros de atividade não materiais que comporiam tudo o que existe, desde um grão de areia, o corpo, a mente humana, até Deus, que seria uma grande mônada, contando todas as outras mônadas. Pelo ato da percepção, cada mônada expressa ou representa a totalidade do universo a partir do seu ponto de vista, de sua perspectiva, como se fosse um espelho. Assim, parecerá a cada uma que existem universos diferentes, o seu e o das outras mônadas, mas o universo será uno, e o que parecem ser universos distintos são apenas as diferentes perspectivas de cada mônada. Essa concepção, inclusive, é denominada perspectivismo. Nas mônadas superiores, a percepção é acompanhada da apercepção, isso é, da autorrepresentação ou consciência. Como um mundo completo, toda mônada também é fechada em si mesma, isso é, não se comunica com o mundo exterior. Um homem, por exemplo, não sabe o que vai na cabeça do outro, porque, como diz Leibniz, as mônadas não têm janelas por onde qualquer coisa possa entrar ou sair. Mas elas constituem um todo ordenado e harmonioso, pois são como relógios que, apesar de independentes, marcam a mesma hora. Haveria assim uma harmonia pré-estabelecida no universo, o que garantiria a ordenação das mônadas. Essa harmonia teria sido criada por Deus, substância infinita e perfeita separada do mundo, que contém em si, com suas infinitas expressões, as percepções de todas as mônadas, das quais também é, portanto, o Criador. E aqui a gente encerra esse resumo da filosofia de Leibniz, que é um autor complexo da gente ler, mas é só para a gente poder dar uma pincelada mesmo e ter uma pequena aproximação com o seu pensamento, com sua perspectiva. Na próxima aula, nós vamos aprofundar um pouco mais nessa filosofia moderna a partir do empirismo inglês, que vai ser um insumo da ciência moderna. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.